vamos chamar agora Dr. Jean Gorishtein. Pode entrar, meu querido amigo, Dr. Jean. Olha a elegância deste homem. Gente, não sei nem como me cortar. Olá. E aí, meninos? Prazer tê-lo aqui, querido. Prazer é meu poder voltar aqui, falar com vocês. Vai ser muito gostoso aí poder trazer informações e dividir um pouquinho do que a gente faz na saúde. Eu gosto muito do Dr. Jean, cara. O Dr. Jean, eu conheci o Dr. Jean na pandemia, Sim. quando a gente precisava, a gente ia assustado com tudo que estava acontecendo, né, Dr. Jean? E abril, maio de 2020, a gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, né? A gente vai morrer, não E sabia. só pegava notícias que iam aumentando, pegava todos os cabeçalhos dos jornais, CNN, você lembra? Pô, a gente tá falando, que, doutor Jean, a gente tá falando de 5 anos atrás. exatamente. Que loucura que É engraçado, a gente viveu, né? A gente viveu de tal forma e sofreu tanto, e todos de forma coletiva, que a gente para e fala, meu Deus, parece um sonho. Como Quer dizer, para não dizer que foi um passamos, né? pesadelo. Né? Então, mas graças a Deus, de forma conjunta, todos fizeram a sua parte, colaboraram e a gente voltou ao nosso normal. A gente sempre dizia que a gente ia voltar ao novo normal. Mas graças a Deus, graças às vacinas, hoje a gente volta ao normal. Pode estar aqui, pode se abraçar, pode estar próximo das pessoas que a gente ama. Sim. Porque aquele momento foi um momento que a gente quer deixar lá atrás, realmente na memória. E doutor, o Covid ele está totalmente controlado? Felizmente sim. Felizmente sim. Isso se deve à vacina. A vacina foi a forma com que a gente mudou a possibilidade de diminuir a morte ou as mortes durante a evolução da pandemia. Mas à medida em que novas variantes foram chegando, as atualizações da própria vacina permitiu com que a gente tivesse uma doença controlada. Mas uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que assim como em 2009 a gente teve o H1N1, que é um vírus que passou, e ele fez também uma pandemia no mundo inteiro, ele passou a comprometer as pessoas, e ele veio para ficar. Hoje nós temos o H1N1. E ao mesmo tempo que a gente tem o H1N1, hoje a gente também tem a Covid. Por isso que os grupos, especialmente grupos de maior risco de desenvolver formas graves, fatais, ou seja, levando à morte, são e fazem parte das campanhas de vacinação, de proteção, no sentido de que anualmente devem se vacinar. Minha mãe teve um problema sério com essa variante do H1N1, que vai virando H2N não sei o que, né? Vai virando, né, doutor? Eu não sei como que é muito normal isso. que o material genético do vírus ele se adapte. Ele quer ficar vivo. O vírus ele depende do organismo para se multiplicar. Então, a partir do momento que ele vai adquirindo certas resistências, logicamente ele vai acometendo mais pessoas. Então é natural que nós tenhamos os vírus se modificando para eles continuarem vivos. Por isso a atualização das vacinas. Eu tive em 2023 minha mãe, que ficou em maio, foi internada aqui no 9 de julho com um quadro de pneumonia por causa do H1N1, enfim, as suas variantes. E em novembro para dezembro, minha filha foi internada no Samaritano. Meu Deus. É muito ruim. Ou seja... Isso é importante, e essa tua colocação, Marcelo, é importante que a gente lembre que isso mostra que o vírus está aí. E você sabe que é muito interessante, que a gente sempre fala assim, não, mas é só no outono, inverno que a gente tem isso. Não, eles estão presentes no ano inteiro. E a gente viu muitos casos, janeiro e fevereiro, que eu tive quadros respiratórios. Seja da Covid, seja também da própria gripe. Então, o verão também existe a dissipação de vírus. É claro que nos meses em que eu tenho a queda das temperaturas, as pessoas tendem a se aglomerar mais, e se aglomerando mais, a circulação de vírus respiratórios também passa a ser maior. Boa, eu tô aqui hoje com o Dr. Jean Gorishtein, aqui no Chupim.
o melhor infectologista do Brasil. Não adianta ele fica até sem graça assim, mas eu vou dar minha opinião aqui. Amigos, né? A gente volta já com o Chubim, continua por enquanto aqui no YouTube, daqui a pouco a gente volta na rádio, vai lá. Cíntia, pergunta pro doutor. Sim, doutor, prazer conhecê-lo pessoalmente. É um prazer segui-lo também, acompanhar seu trabalho e sua didática. Por incrível que pareça, e vejo que o senhor é muito insistente nisso, da importância da vacina e por motivos mais do que óbvios. Mas a gente ainda vive num país onde muitas pessoas são resistentes à vacina. Não sei se cultural, algumas famílias, meu filho não toma. Então, como quebrar isso? Como burlar, como modificar essa cultura que acaba sendo até ignorante, né? Cíntia, o grande problema que a gente acaba tendo, e isso até antes da Covid, que não é agora, que a gente fala, e depois da Covid, não, já antes, a gente começou a ver um declínio das campanhas de vacinação. Isso tem como justificativo o fato, por exemplo, das pessoas falarem assim, para que eu vou vacinar? A polio está erradicada, não vejo mais polio aqui no país, nós estamos livres de polio, sarampo, nem se fala mais de casos de sarampo. Então as pessoas têm a falsa sensação, especialmente os pais, de que elas não precisam vacinar os seus filhos. E isso acabou sendo uma crescente. Mas a gente passou a ver outras coisas. Pessoas que tomavam vacina da gripe diziam, eu não vou tomar vacina da gripe porque toda vez que eu tomo vacina da gripe, eu fico gripado. Eu quase morri por causa disso. Esse é um grande problema. Porque, por exemplo, vamos pegar no caso da gripe, você toma vacina hoje. Para você estar protegido, eu vou precisar de 12 a 15 dias. Isso. Antes disso, eu não tenho os anticorpos, que são as proteínas de defesa formadas. Quer dizer que se eu entrar em contato, obviamente eu vou me contaminar, vou ter uma doença. Agora você pode ter certeza que eu vou ter uma resposta parcial. E agora imagine se nem aquela vacina o indivíduo tivesse tomado. O quadro seria muito mais grave. Então é muito importante as pessoas entenderem a importância do se vacinar. E a importância a gente ter, Cíntia, eu acho que você também é daquela época que todo mundo fazia fila na porta das unidades de saúde, dos postos de saúde, para tomar vacina. Quer dizer, é claro que a gente sabe que é a vacina que é a protetora, é a vacina que vai impedir as pessoas de terem formas graves. Muitas vezes você até vai ter um quadro muito mais leve, muito mais brando. E essa é a preocupação que a gente tem, por exemplo, com as crianças, com os adultos idosos e gestantes. Qual o problema? Por exemplo, quando eu olho o idoso, eu tenho, assim como envelhece a pele, o cabelo, envelhece o sistema de defesa. Ele é mais lento, então qualquer infecção torna-se muito mais grave. Então, por isso que ele precisa tomar. A mulher que é grávida, ela tem duas características, especialmente quando a gente está falando de vacina de gripe. Uma, que ela baixa a sua imunidade para não olhar aquele bebezinho que está na barriga como uma proteína estranha. Então, ela baixa fisiologicamente, naturalmente, essa resposta. Quando ela toma vacina, ela, de novo, impede forma grave para ela. E ela protege também o bebezinho. Só que ela protege, esses anticorpos passam para o bebê e ficam até 6 meses no bebezinho fora da barriga. Ou seja, exatamente o período que ele não pode tomar vacina. Que bonito. E quando a gente vê as crianças, a gente, de novo, hoje a gente vacina para gripe a partir de 6 meses. E qual é a questão? Eu protejo essas crianças também de forma grave. Então é muito importante a gente ter essa visão que a única forma que a gente tem de proteção é a vacina. E quando a gente avalia um país desenvolvido, a gente avalia várias coisas, entre elas saneamento básico e vacinação. Então é muito importante que a gente tenha isso, que é uma forma da gente proteger o nosso futuro, que são essas crianças, garantir que os nossos idosos não morram de quadros graves que poderiam ser prevenidos. E você fez um comentário interessante da tua mãe, que ela não apenas desenvolveu a pneumonite causada pelo vírus, quer dizer, uma inflamação
causada pelo vírus da gripe, mas a infecção secundária, que muitas vezes é essa que acaba levando à morte. Por exemplo, pneumonias mais graves, alterações, infecções no ouvido, as otites, e isso que cria uma complicação maior, principalmente em crianças, em idosos e nas próprias gestantes. Muito bem. Bartozinho, deixa só antes falar pra galera dar like na nossa transmissão de hoje. É muito importante quando você deixa o seu like e se inscreve no nosso canal pra gente poder cada vez mais levar, né, esse programa pra mais longe, né, Bartô? É verdade. Se algum dia a gente encontrasse com o Dr. Jean e não soubesse que ele é médico, você olharia pra ele e diria que ele é o quê? Médico. Não tá escrito nele? É doutor, Cara né? do doutor. Olha, eu sei que quando eu paro o carro na rua, ô doutor, todo mundo me reconhece. tem jeito, Doutor, para o doutor. carro aqui, doutor. Só tem um jeito, uma maneira de falar, como se expressar, o olhar de médico. Que Eu bom. me consultaria com o senhor no ponto de ônibus. Olha que bom. Sem saber se eu sou médico mesmo. E a Eu ia letra? perguntar, o senhor pode me receitar alguma coisinha? Pergunta, Bartô. Doutor, depois da Covid, todo mundo entrou num sistema paranoico. Nós estamos à mercê de qualquer coisa do mundo. Isso é uma realidade, não? A gente está protegido ou a gente ainda está à mercê de uma nova pandemia, algo que possa nos incomodar e levar a gente naquele desespero que a gente teve? Boa Eu pergunta. acho que você sabe que essa pergunta, Bartô, é muito interessante, porque essa é uma das coisas que nós aprendemos com a Covid. Por exemplo, as doenças, muitas são as doenças que elas vêm aonde? Das matas. Então, por exemplo, quando hoje a gente vê dengue, zika, chikungunya, por exemplo, são as arboviroses, arbo de árvores. São os mosquitos que estão nas árvores, nas copas das árvores. Só que o que aconteceu? À medida que o homem foi entrando e devastando essas florestas, esses mosquitos entraram nas cidades. E aí, o pior, eles foram adquirindo uma adaptação. Por exemplo, vamos pegar o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. E aí ele tem uma característica interessante, que antes ele colocava os ovinhos nas águas que eram limpas. Hoje, a gente já diz que ele deposita os ovinhos nas águas que tem o mínimo teor de oxigênio. Olha lá como ele já foi se adaptando. Como ele se adaptou. Antes, nós dizíamos o seguinte: a fêmea coloca o ovinho e daqui a 10 dias eu tenho um novo mosquito. Ele se adaptou de tal forma, até por questões climáticas, que de 5 a 7 dias eu já tenho um novo mosquito. Caramba. E ele se adaptou ficando em casa. Então tudo aquilo que a gente falava, o mosquitinho tá lá fora, não, ele tá dentro de casa. E a fêmea do Aedes aegypti, ela tem uma característica interessante, que ela joga os ovinhos, são 70 a 100 ovos que elas liberam. Nossa. E elas vão colocando 10 ovinhos aqui, 20 ovinhos ali, para dar a possibilidade desses ovinhos vingarem. Ela não coloca todos no mesmo Não coloca lugar. no mesmo lugar. Olha. Por isso essa é interessante. Então tudo isso chama-se adaptação. A zika veio da floresta de zika em Uganda, que simplesmente alguém entrou, acabou saindo, tendo sido picado e levou, e o mosquito estava lá fora, o próprio Aedes aegypti, e isso espalhou pelo mundo. Então, só para entender que hoje, à medida que a gente tem a devastação das florestas, mesmo o SARS-CoV-2, ele estava relacionado aqui com a presença de animaizinhos silvestres, Aham. que eram os reservatórios, Sim, né? Os bagulhinhos, né? Nem lembro o nome. era. Enfim, alguma coisa assim. E só para ter uma ideia de que são essas reservas nas florestas que acabam exteriorizando especialmente esses vírus. Então, claro, nós estamos vivendo em todo o planeta uma devastação das florestas. É verdade. No Brasil não é diferente, sejam por queimadas, sejam por desmatamentos. Então novidades podem acontecer. Mas o que a gente ganhou de informação em relação à Covid? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer muito mais rastreio, diagnóstico. Antigamente a gente, por exemplo, no início da Covid, a gente precisava 7 dias com aquele PCR para poder fazer diagnóstico. É Hoje, em verdade. 1 hora, eu tenho o diagnóstico É verdade. instituído.
Então a ciência melhorou, a ciência conseguiu evoluir para a gente fazer, e a informação era globalizada. Quer dizer, isso passa a ser o diferencial. Então dizer que nós não temos risco, temos, mas hoje nós temos uma resposta que lá atrás nós não tínhamos. Isso é muito bom. De entender quem é o vírus, de entender a sua forma de transmissão e de criar políticas para que a gente não dissemine a doença nos locais. Mas apesar de tudo, hoje essas doenças, especialmente a dengue, virou uma questão epidêmica em muitas cidades, um grande número de casos, e frente a essas questões, a gente sabe que 80% dos casos de dengue estão dentro das casas. E aí a gente pede para cada uma das pessoas cuidarem do seu território. Mas a gente também tem que lembrar que fábricas, galpões, eu tenho Terrenos chuvas, abandonados. terrenos abandonados. Você acha que alguém vai subir ali para fiscalizar? Então, a gente acaba observando, especialmente nesses locais, um grande número de pessoas comprometidas. E aí a gente tem que evoluir também. Aí surge uma tecnologia. Como hoje a gente tem, inclusive a gente usa em São Bernardo, no qual eu sou secretário lá, a gente usa drones. O que a gente faz com esses drones? São 2 drones. Um mapeia, ele passa por cima desses galpões, em cima desses terrenos abandonados, e identifica quais são os locais com empoçamento de água. Vai dizer que o outro... E o outro passa e joga o larvicida. Ah, mentira! Então, isso é formidável. Sério? Já tem Olha, isso? Quer dizer, espetáculo. você então tem a capacidade, porque a gente vira e fala assim, bom, todo mundo aqui cuida do seu território, cuida da sua casa. Só que o Bartô não cuida. O que vai acontecer? Ele acertou. Ele nem tá em casa, coitado, tá sempre trabalhando. Mas o que acontece? O grande problema dessa situação é que se a gente cuida e ele não, um mosquito tem asa. Ele vai vir para nossa casa. Exato. Então, a importância muitas vezes da gente ter essa possibilidade desses drones, de agentes entrando, usando os vaporizadores, é fundamental. É dessa maneira que a gente vai proteger. Mas a gente tem que, de novo, e volta a falar de vacina. E aí a gente fala de vacina da dengue, que hoje, infelizmente, está com um público restrito. O primeiro grande grupo que tem doenças graves, como a gente já falou, são idosos. Só que a vacina não foi testada em idosos. Então, qual é o segundo grupo? Adolescentes. Jovens e adolescentes de 10 a 14 anos. Por isso, hoje, eles fazem parte das campanhas de vacinação. Então, quer dizer, é muito importante os pais levarem os seus filhos. E ainda o índice de vacinação está baixíssimo. Exato. A nossa meta é 90% a 95%. Quanto hoje a gente tem nos melhores lugares? 32%. É porque politizou demais, entrou política no meio, né, doutor? Quer dizer, eu acho que quando a gente fala de saúde, são outras questões. Eu acho que as pessoas têm que entender a importância de levar seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para vacinar, para dar essa importância. E por que eles são o segundo grupo que mais se infecta? Porque imagine o seguinte, a gente sempre falou que na segunda dengue é pior. Então esses meninos, eles estão onde? Na rua, jogando bola, empinando pipa, tiveram dengue hoje, daqui a 6 meses se reinfectam. Com outro tipo. Que aí vai fazem forma grave. Que são as variantes. Que são os outros. A gente tem 4 tipos de vírus da dengue. Então essa é a importância da gente ter essa atenção para proteger essas crianças. Felizmente a gente tem o Butantan com uma vacina que no ano que vem vai estar disponível para nós, e aí a população em massa vai poder vacinar, que é a vacina da dengue, que é uma dose só, que garante imunidade. Hoje eles estão testando inclusive para pacientes idosos. Isso vai dar muito mais a segurança e eficácia para que todos sejamos realmente protegidos, imunizados contra os 4 tipos de vírus. Muito bem. Camila Toqueto. Doutor, você falou aí da porcentagem de vacinação, que é bem preocupante. Eu queria mais falar sobre essa parte de propagar a informação, a divulgação, né? Porque você entra em grandes portais e tem normalmente matérias, UBSs abertas, gratuitos, faixa etária, tal tipo de pessoa. Só que para você achar essa notícia, normalmente sempre fica o entretenimento, a fofoca. Na área da saúde, ela fica bem mais embaixo e é bem difícil você ver. Você acredita que falta um pouco dessa divulgação
divulgação, do fácil acesso do público brasileiro pegar e já ter a divulgação. Saúde é prioridade, a vacinação tá aqui. Tenha esse mais acesso em relação à informação de onde tem UBSs abertas, ponto de vacinação. Você acha que isso daria mais um incentivo para a população se vacinar? Olha, eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. A gente precisava vacinar agora para dengue. E aí o pessoal virou e disse assim: então vamos colocar nas mídias sociais, vamos colocar no rádio, vamos colocar na televisão. A gente teve links de algumas emissoras. Mas eu falei, peraí. O que faz com que a informação chegue? É aí o que Milton Nascimento dizia, que o artista vai até onde o povo está. Exatamente. Não é? E é isso que você tem que olhar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, me empresta aqui que eu quero um carro de som e eu vou fazer uma gravação. E aí eu fiz a seguinte analogia: vacinas. Pamonha. É o carro Vacinas da dengue, vacinas que protegem. Leve seu filho, leve seu neto, leve seu sobrinho agora na nossa UPA, Gênio. lá Olha no isso. Taboão, e vacine. É hoje, até às 17 horas. Vacinas. Olha isso, gente. Maravilhoso. Moral da Esse é o história. objetivo. Gênio. Eu consegui, num dia, 600 crianças sendo vacinadas. Aí, Olha ó, isso. precisa dessa divulgação. Então, ou a gente entende que não dá pra ficar atrás do balcão fazendo a mesma coisa de você abrir postos, UBSs, porque todo mundo trabalha, você tem que virar. Sábado agora, a gente foi na feira. Peguei o megafone para pegar as velhinhas para vacinarem, que a gente começou a vacinar para gripe. E aí eu pegava as velhinhas, vamos tomar vacina. Não, vacina não, é semana que vem. Vamos lá, eu vou te levar para fila, vamos furar a fila. Tá vendo? A gente teve 400 idosas sendo vacinadas. Tem 400 que ter idosas que pessoas vão Então, evitar ou a morte. gente é disruptivo nessas coisas e muda aquilo que a gente tem falado para chegar nas pessoas que precisam. Porque a gente aqui, e todos os ouvintes que têm a possibilidade de estarem assistindo, ou aliás, assistindo e ouvindo, né? É claro que essas informações chegam e eles falam, pô, eu preciso levar, eu vou vacinar. Então a informação, ela existe nos veículos sérios, elas trazem a informação correta. Mas infelizmente a gente tem que lembrar que é um país desigual. E a gente tem que dar a possibilidade de todos. O SUS, quando a gente fala Sistema Único de Saúde, não é sistema privado e público. É único. E a gente tem que ser equânime. O que é ser equânime? Todo mundo tem o mesmo direito. Exato. Então a gente tem que falar a língua das pessoas e levar para as pessoas essa informação. Então com isso as pessoas vão tomar consciência. Elas precisam ser e se sentir cuidadas. É isso que a gente precisa fazer. Ô, doutor, eu queria falar um pouquinho de tecnologia de vacina. Por quê? O que acontece? A gente sabe que a vacina da gripe é super segura porque utiliza só a proteína do vírus, né? Enfim, pelo conhecimento pequeno que eu acabei lendo, não sei se é isso, depois você até me confirma. Dizem que as vacinas que foram para a Covid, da Pfizer e da Johnson, é uma tecnologia já diferente, onde não foram testadas, enfim, tem várias coisas aí falando sobre a vacina, com efeitos colaterais cardíacos, etc. Isso é real? Não é real? É confiável? Eu sei que a Coronavac era ainda da maneira antiga, né? Não usava o RNA mensageiro. Pois é, uma hoje coisa as assim. vacinas elas são muito mais modernas, recombinantes. E aí elas têm, com essa tecnologia, elas são muito mais seguras. Elas não muito têm mais... toxicidade. Exato. E qual é a questão? Você garante uma eficácia no que tange a proteção, porque produz um nível de anticorpos alto com um número de reações adversas baixíssimas. E aí quando você vai ver as reações adversas é assim, dor no local da picada, febre baixa, quer dizer... É igual remédio. Igual qualquer outra coisa. Então, muito longe do que esse indivíduo ter aquela infecção causada
por aquele vírus. Então, quando a gente fala dessas toxicidades, isso estava muito mais relacionado ao próprio vírus Sim. do que relacionado à vacina. Mas a gente, exatamente. O que a gente tem que lembrar, o que é? Que algumas vacinas utilizam-se desses de fragmentos virais. Ou seja, eu não uso vírus vivo. Porém, outras acabam utilizando o quê? Vírus vivos atenuados. Então, essa é a orientação. Por exemplo, quando eu falo de vacina da febre amarela, eu falo vírus vivo atenuado. Quando eu falo, por exemplo, da nova vacina agora da chikungunya, eu estou falando de vírus vivo atenuado. Ora, vírus vivo enfraquecido, ele vai induzir o meu sistema imune a produzir anticorpos. Porém, eu não posso usar em qualquer pessoa. Por exemplo, eu posso usar, se eu tenho vírus vivo, nas gestantes que a imunidade baixa? Melhor não. Eu posso usar a menos que eu tenha alguma situação de risco que eu vá pesar risco-benefício. Aí o médico vai ter que avaliar, olha, peraí, ela mora numa região com alta endemicidade, por exemplo, alta prevalência de febre amarela, e se ela tiver febre amarela vai ser mais grave, então é melhor vacinar. Ou alguém que use altas doses de corticoide, que baixa a imunidade, drogas que a gente chama de imunossupressoras, o indivíduo que acabou de fazer quimioterapia. Então eu não posso usar essas vacinas com vírus vivos enfraquecidos. Por quê? Como o sistema imunológico dessa pessoa também é muito frágil, esses vírus são fortes. Para ela é forte e causa a doença. Então, a gente tem que ter todas essas avaliações para indicar a vacina, contraindicar ou valorizar a necessidade ou não, como eu disse, de vacinar para uma determinada condição ou situação. Agora, que eu acabei não entendendo só essa parte dessas vacinas para Covid ter esse efeito colateral cardíaco. Então, isso... todas as vezes que a gente fala, isso não é uma realidade, né? Então é importante a gente lembrar isso. São vacinas absolutamente seguras, que não trazem esses efeitos nem cardiológicos, nem neurológicos, ou seja, alteração do sistema nervoso, nada disso. Houve muita consideração de indução, de autismo, bobagem. Isso não é uma verdade. Vacinas são absolutamente seguras, protetoras, e é exatamente essas notícias. As pessoas, ao invés de passar notícias erradas... A disseminação do ruim, né? E parece que o ruim ele se dissemina até mais fácil exatamente. O bom. E é isso que hoje, nos dias de hoje, acabam também atrapalhando nas campanhas de vacinação. Fala, não, imagina, eu não leva, porque eu soube de uma vizinha que morreu disso. Ai, nunca nem existiu essa história. A prima do meu vizinho tomou e morreu. Eu mesmo que tenho uma certa instrução, quando eu fiquei depois meio nervoso, porque eu tomei Pfizer, tomei Janssen, eu tomei uma mistura AstraZeneca, né? Então eu falei assim, pô, será que eu vou ter algum problema? Eu mesmo fiquei na dúvida. Porque essas, na verdade, é que a gente sempre brinca, que a bruxa ela não vem oferecer a maçã vestida de bruxa, ela vem vestida como uma bela princesa. E é isso que é o problema. Quando a gente está falando de alguém que traz essas informações, traz com uma convicção que você fala, pô, peraí, será que é? Então é muito importante que as pessoas, em dúvida, procurem sites das sociedades brasileiras de imunização, especialmente a Sociedade Brasileira de Imunização. Ela traz quais são as faixas etárias a tomar, porque a gente sabe que cada idade tem um grupo de vacinas, tanto para recém-nascidos, para crianças até 5 anos, para adolescentes, para adultos, para idosos, e mostra exatamente indicações, contraindicações, risco. E é isso que traz tranquilidade para as pessoas se vacinarem com absoluta segurança. Muito bem. A gente tem 1 minuto, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Hoje o Dr. Jean Gorshtein aqui com a gente, esse médico maravilhoso, eu considero ele um herói, porque ele trouxe a Coronavac para o Brasil.
enquanto tava essa discussão política, não sei o que, morrendo gente, foi lá o Dr. Jean, pelo estado de São Paulo, e trouxe a Coronavac, começando a salvar a galera, e São Paulo virou uma referência, né, de imunização. Então eu quero convidar você também para dar o like aqui na nossa transmissão para ajudar a espalhar, né, gente? Quanto mais like você der, mais o algoritmo aí vai espalhando a nossa entrevista, levando para mais pessoas e fazendo com que essas pessoas sejam vacinadas, se Deus quiser. Vamos voltar aqui na Metropolitana, junto com o canal Chupim do YouTube. Voltamos na Metropolitana com o Dr. Jean Gorenstein hoje aqui. Uma pergunta, a gente tem 4 minutos para pergunta e resposta, então uma pergunta para o Dr. Jean Gorenstein, Bartô. Doutor Jean, não seria muito mais conveniente e prático existir uma campanha nas escolas de vacinação, ao invés de mandar essas pessoas através da informação para uma UBS, para um posto? Se começássemos através de escola, essa vacinação não seria muito mais afetivo, muito mais prático, muito mais eficaz? Arthur, perfeita a tua colocação. Tanto é que nós iniciamos essa semana uma imunização, isso vem como um regramento do próprio Ministério da Saúde para todos os estados brasileiros imunizarem as crianças até 15 anos, principalmente no ensino fundamental, atualizando essas vacinas. A gente promove, então, tanto uma conscientização dos pais que autorizam os seus filhos a receberem as vacinas nas escolas. Olha que maravilha. O que a gente está fazendo agora? A gente recebe essa semana as nossas caminhonetes que vão levar vacina para todos os lugares. Vacina de todas as vacinas. Especialmente são 5 vacinas nessa faixa etária. Então a gente tem do HPV, a tríplice viral, a tríplice bacteriana, febre amarela, gripe. Então a gente tem todas essas vacinas garantindo a proteção desses jovens, fazendo com que eles estejam protegidos. De novo, não adianta ficar na UBS e falar, pô, quanto tempo falta? Não vem ninguém aqui. Não, você vai até lá. A única ressalva é que a febre, a da dengue, nós não podemos fazer nas escolas. A gente tem reações que podem acontecer, são riscos diminutos, mas a gente prefere sempre que essas crianças sejam vacinadas na presença dos seus pais, nas unidades de saúde. Isso dá essa tranquilidade. Então, isso é uma forma de você levar a prevenção para a escola. Isso chama Programa de Saúde na Escola. E a vacina para as meninas acima de 10 anos de HPV é de uma extrema importância, né? E para os meninos também. Porque também. A gente garante, os pais muitas vezes falam, pô, vocês estão induzindo meu filho a ter relação sexual. Isso é uma bobagem. Por que a gente tem essa vacinação, começa 9, 10 anos? Exatamente para que quando elas começarem uma atividade sexual, elas já estejam protegidas. Exato. Eu tenho a proteção contra os principais vírus causadores de câncer, tanto de colo do útero quanto de pênis. Então é importante a gente lembrar que isso é uma proteção que a gente tem obrigação de fazer para essas crianças. E os papais e as mamães que estão ouvindo a gente, acompanhando o Chupim, tem que saber que não é seu filhinho hoje tem 11, 10 anos, mas eles vão ter relação sexual sim, provavelmente. Então, vamos cuidar, né? Porque passa-se 2, 3, 4 anos, completa 15, 16 anos, vai ter sua primeira experiência sexual. Não, é o que acontece. Né? Previna-se, gente. Vamos pro break, a gente continua com o Dr. Jean Gorenstein, daqui a pouquinho a gente volta na rádio. Vai lá. Cíntia. Doutor, quando a gente sabe que tem uma vacina em relação a uma doença, isso é tranquilizador, é animador. Traz pra gente uma esperança diferente quando a gente lida com saúde. O que há de verdade e o que há de mentira que é relacionado ao câncer. Porque todo ano, chega ano e passa ano, a gente ouve o quê? Agora sim, a gente vai ter uma vacina para determinado tipo de câncer. Não, mas os laboratórios não querem isso. O que há de verdade, o que há de mentira e de fato essa guerra cruel existe?
Então, eu acho que quando a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que o melhor remédio hoje é a prevenção. Exato. Essa é a melhor prevenção. E para que a gente faça a prevenção, a gente tem como obrigação fazer os exames. Por exemplo, Papa Nicolau, que a gente vai detectar de forma precoce naquelas mulheres que têm relação sexual ativa, fazendo pelo menos a cada 6 meses ou 1 ano um exame que garanta que elas não vão ter o risco do HPV, que é o indutor de câncer do colo do útero. A realização da mamografia. Nós tivemos uma discussão muito grande que o Ministério da Saúde vinha, baseado em dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, orientando que a mamografia, esse rastreio pela mamografia para identificar a presença de lesões de forma precoce da mama, fosse dos 50 aos 69 anos. O que a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e também a FEBRASGO, que une todas as associações de ginecologia e obstetrícia do país, fala, não, tá errado isso. Tem que ser de 40 a 74 anos. Por quê? De 40 a 50 anos, 22% dessas mulheres, 25% dessas mulheres tiveram câncer e não tiveram o direito de fazer a mamografia e se sentiram seguras. Não, se o Ministério colocou dessa maneira, eu tô tranquila. E mulheres acima de 70 anos, mais 23%. Resumo, 48% das mulheres tiveram câncer e hoje têm câncer e não fizeram o rastreio de uma forma precoce. Qual foi o resultado disso? Vieram numa fase avançada. Exato. Maior mortalidade. Por isso que em São Bernardo, o que a gente fez? Definiu, e foi o primeiro município dos 5.570 municípios a aumentar esse rastreio. Rastreio é de 40 a 74 anos. Maravilhoso. Agora, quantas mulheres foram beneficiadas? 92 mil mulheres no município de São Bernardo. Qual é o custo disso? Aproximadamente R$400 mil por mês. Para ter uma ideia, quanto custaria se eu tivesse, ou melhor, quanto custa se eu tenho uma mulher com câncer em fase avançada? 800 mil por mês. Quer dizer, será que a gente não entendeu que nós temos que fazer prevenção? Que a gente tem que entender que quando a gente fala de plano de saúde, cada um que está nos ouvindo sabe do que eu estou falando, deveria fazer um plano de saúde, não um plano de doença. Em que eu vá no meu médico só quando eu estou doente. Exato. Porque se você fala, o que você veio fazer aqui? Eu vim fazer um check-up. Mas eu não posso pedir isso, eu não posso pedir aquilo. Quer dizer, gente, nós precisamos fazer prevenção. Exato. Para que as pessoas não adoeçam. E as secretarias da saúde cuidem só da saúde. Hoje, elas só cuidam da doença e não fazem uma prevenção e não fazem uma promoção de saúde. Olha, isso é uma grande verdade. É isso. É uma grande verdade. E a mama é a próstata do homem, né? É o câncer que mais mata em mulheres, né? Infelizmente, é a grande você verdade. Falou, aconteceu com a minha mãe. Aos 70 anos de idade, ela foi fazer um exame, constatou, só que aí nós pegamos um rastreio de mais ou menos 20 anos, que ela vinha fazendo, detectou. Pois é. Há muito tempo antes, ela já tinha o problema. Só que o médico não conseguiu enxergar. O médico não conseguiu ver. Era um pólipo, uma coisinha pequenininha, e ele veio depois acompanhando e ele veio evoluindo. Aí que tá. Entendeu? Quer dizer, e demonstrou todo o rastreio. E essa é a diferença. Imagine, hoje a gente tem cada vez mais mulheres jovens com câncer de mama em fases avançadas, com filhos pequenos. E agora imagine o impacto, a gente está falando de valores de tratamento, a gente não está considerando a perda de uma mulher no seio de uma família. De uma mulher jovem. Isso é uma tragédia. Acaba com a família. Que não tem custo. Não tem custo. Então a gente tem que mudar um pouquinho esse país, entender que ou nós fazemos prevenção, e a prevenção é com vacinas, a prevenção é com exames, a prevenção é com atividade física, a prevenção é com alimentação. É dessa maneira que a gente vai cuidar das pessoas. Doutor, eu quero mudar um pouco o assunto, antes de jogar para a Cíntia, que a Cíntia sempre tem ótimas perguntas também. Eu quero falar um pouquinho de HIV. A gente lida com um público jovem, né? E um público
mais que jovem. A gente lida com o público 25 mais, enfim. E a AIDS, por mais que não é tão divulgada como nos anos 90, né? 2000, enfim. Ela continua aí. Eu queria entender como que tá esses números de contaminação do HIV, como que anda, né? Esse cenário dessa doença no nosso país. Importante a gente lembrar que, infelizmente, a gente ainda tem jovens se infectando. E, principalmente, jovens que estão acima de 15 anos, a maioria de 15 a 28 anos, Olha, que começam a sua atividade sexual e, muitas vezes, uma única relação desprotegida é capaz de levar a uma contaminação. Então, é importante que a gente lembre que hoje nós temos não só o preservativo que deve ser usado, e quando a gente fala do preservativo, da camisinha, a gente não está falando, eu vou falar uma coisa que o pessoal fala, pô, ele é louco. Mas sexo oral também é sexo. Não adianta virar e falar assim, eu faço tudo menos sexo oral. Nós tivemos, na época que eu era médico do Emílio Ribas, jovens que se contaminaram só com sexo oral. meu Deus. Então é importante a gente lembrar que a gente fala, imagina, mentira. Não, não é mentira. Adoraria que eu estivesse mentindo, mas isso a gente viu e vê na prática. Então, Era alguns casos, não alguns era um casos, isolado. foi um ou outro, e de jovens que muitas vezes, e daí você vai dizer, não, mentira, ele alguma penetração teve. Não teve. Não teve. Por isso que esses eram casos que eu pelo menos vi 3 casos que nós afastamos outras causas, uma vez que sequer tiveram relação de proximidade, de inserção peniana, alguma coisa assim. Então é importante a gente lembrar disso. Mas hoje a gente tem ainda mais, principalmente esses jovens gays, tem que lembrar uma coisa. A gente tem as profilaxias pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Se eu tenho um parceiro que é um parceiro fixo, que é um parceiro que sabidamente tem HIV, não trata adequadamente, o ideal é que eu use uma proteção combinada com o uso da camisinha, mas também essa profilaxia pré-exposição. Esse indivíduo usa já as terapias antirretrovirais, são os comprimidos antes mesmo da relação. Sim. Ou a profilaxia pós-exposição, que deve ser realizada com brevidade, de preferência até 72 horas depois da relação. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um período em que, por exemplo, rompeu a camisinha, eu tenho a possibilidade de usar a profilaxia pré-exposição. Fui numa balada, bebi, não lembro, eu acho que eu transei e não lembro. Procure uma unidade de saúde para que possa receber essa profilaxia pós-exposição rápida, até, como disse, 72 horas. Isso é fundamental. São dessas formas que a gente consegue, sim, ter essa preocupação. O HIV, infelizmente, está aí. Quem olha pessoas dizendo assim, eu vejo, tinha um slogan muito bom na década de 80, assim, quem vê cara não vê AIDS. Mas eu digo pra você, quem vê cara não vê o HIV. A AIDS é aquela síndrome da imunodeficiência que a gente via o Cazuza, aquele emagrecimento. Qualquer um na rua identifica. Hoje a gente tem pessoas que são soropositivas e, logicamente, eu quero deixar muito claro uma coisa, que o indivíduo que tem HIV, mas com carga viral indetectável, no período de 2 aferições a cada 3 meses, portanto num período de 6 meses, esse indivíduo ele é intransmissível, ele não transmite. Olha. Então isso é uma tranquilidade. Mas eu pergunto, você tá na balada, quem você vai identificar? Esse tem HIV, ele usa direitinho, tá intransmissível. Tem que chegar e perguntar qual é essa carga viral. Mas ninguém vai falar a verdade. Ninguém vai falar a verdade. Ainda mais isso. Então, essa é a importância das pessoas enxergarem. Tem que prevenir-se, sim. Então, principalmente as pessoas mais jovens, eu vou pra balada, eu tenho múltiplos parceiros. Tem essas formas de prevenção que são dadas pelo nosso sistema único
de saúde de forma gratuita. E eu digo, não é vergonha procurar, pedir, usar e se proteger. A vergonha que a gente sempre fala, que a gente acaba vendo, as pessoas se sentem envergonhadas quando elas descobrem que elas são positivas. Elas se sentem envergonhadas e culpadas. Ela fala, cara, como eu fiz essa bobagem? E é tão triste, porque é uma marca que, por mais que hoje realmente as medicações são muito mais cômodas, muito mais seguras, dão longevidade, é uma sensação de culpa, é uma sensação de vergonha numa sociedade que é uma sociedade preconceituosa. Não adianta, ninguém apara. A gente fazia campanhas no Emílio Ribas para trazer e falar sobre prevenção, e aí era muito interessante que a gente trazia muitos artistas para participarem. Muitas vezes numa noite vinha César Tralha, Ticiane, Raul Gil, vinha muita, MC Gui, na época do MC Gui, muita gente, e aí me perguntaram, mas por que você trouxe tantos cantores, apresentadores, famosos de forma geral? Eu falei, porque diferente do câncer, que alguém põe a cara na frente e fala, eu venci o câncer. Por mais que as pessoas venceram a doença, a AIDS, e viveram, ninguém tem a coragem de fazer isso e avisar para amigos, para o emprego. Então, infelizmente, é triste isso. Mas nós temos que ter essa dignidade de respeitar. Então, eu volto a dizer para todos, temos formas de prevenção seguras, fáceis, e que não tem a justificativa hoje da gente falar, pô, eu bebi. Você sabe que você vai beber? Então já passa, já toma a medicação. Ela, de novo, está disponível, ela é de graça, é para todos, é do SUS. E doutor, esse como que PrEP, é profilaxia pré-exposição. Exatamente. Eu conheço uma pessoa, você também conhece, que ela toma diariamente, é homossexual, toma diariamente e transa sem preservativo. É seguro? Então, ela, pro HIV, ela é seguro. Mas a gente sempre fala assim, peraí. Como que tá a tua vacina para hepatite B? Você tá protegido para hepatite B? E o HPV? Porque também, para esse público, a indicação é do uso da vacina do HPV, também para proteção. Então, e aí a sífilis? Então, tudo isso tem que estar muito bem... porque uma coisa é esse indivíduo ter um parceiro que tenha também segurança, porque óbvio que ele nunca sabe se o parceiro é aquele que não pulou o muro, a cerca, ele não sabe. E ninguém vai dizer, olha, fica tranquilo, eu só te amo, você é único. Não vai por isso. Não vai por isso. Então, para o HIV é muito bom, mas é importante a gente saber que a gente tem outras infecções sexualmente transmissíveis. E as pessoas têm que estar atentas a isso para se prevenirem, claramente. Cíntia Lima. Doutor, além da vacina que o senhor colocou muito bem, que o Butantan já está desenvolvendo relacionada à dengue e tal, nesse ano ou para 2026 ou que seja 2027, algo a curto e médio prazo, o que a gente pode ter de efetivo, na prática, de vacinas que ainda não existem e que passarão a existir? Eu acho que uma coisa muito boa, são duas coisas muito boas, é o que o Instituto Butantan Brasil Total, né, um instituto brasileiro, tem, que é a vacina da dengue, e seguramente no ano que vem nós teremos aí o início de uma imunização em grande quantidade. E a diferença da vacina que nós temos hoje, que é da Qdenga, com a vacina do Butantan, as duas protegem contra os 4 vírus. Os 4? Os 4. Essa a gente estava se perguntando esses são dias os 4. As duas são os 4. Mas qual é a vantagem? A Qdenga, você toma uma dose hoje e daqui a 3 meses o reforço. Quer dizer, a tua proteção... Lembra quando eu falei que eu tomo a vacina hoje, daqui a 10, 12 dias eu tô protegido, imunizado? Ali não. Eu só vou estar protegido, imunizado depois dos 3 meses... mais 10, 12 dias. Caramba. Aí, quer dizer, nesse período eu posso me infectar. Esse é um problema. Quando eu falo da vacina do Butantan, não. É uma dose única que eu tomo hoje e daqui a 12, 15 dias eu estou protegido. E isso faz com que eu gaste menos vacina, ou seja, eu possa sim imunizar muito mais gente,
protegendo com muito mais agilidade. A gente sabe que as pessoas tomam a primeira dose e não voltam para a segunda. Então elas não estão protegidas, e isso vai ser uma coisa boa. E por outro lado, a gente tem hoje liberado ontem da semana passada e pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância, a vacina para chikungunya. Sim. A vacina da chikungunya, ela transmite ela promove a proteção contra a doença que é a chikungunya. No ano passado nós tivemos mais de 200 mil casos, tivemos 200 mortes causadas por esse vírus, mas o pior é o fato de muita gente, como ela tem muito componente de dor nas articulações, nas juntas, ela leva em algumas situações a deformidades que são deformidades permanentes. Deus me livre. Portanto, a importância, principalmente em algumas regiões do país onde a gente tem uma alta incidência, principalmente em regiões do Nordeste, vai ser excelente. É uma dose só. Problema, vírus atenuado, quer dizer, problema que eu não posso imunizar gestantes, idosos, pessoas que façam uso de imunossupressores, corticoides, mas de toda forma eu posso imunizar pessoas acima de 18 anos, abaixo de 65, uma dose única. É uma vacina que mostrou proteção, que mostrou segurança e foi liberada agora, e portanto nós teremos a possibilidade agora de ser incorporada ao Sistema Único de Saúde, no Programa Nacional de Imunização, PNI, fazendo com que a gente possa proteger as pessoas. Então, são notícias boas, são notícias importantes, são notícias que vão proteger a vida com vacinas. Olha, sensacional isso. Bartô, meu Deus, a gente tem mais 6 minutos, a gente vai voltar pra rádio depois, que quando voltar pra rádio eu quero falar um pouquinho de São Bernardo do Campo, mas vai lá, Bartozinho. Olha, em cima toda essa história que o senhor contou com relação à AIDS, os jovens hoje, a informação, me parece que elas foram abandonadas. Me parece que a gente não tem mais aquela... Quando eu era moleque, desculpa falar, se eu sou velho, mas era uma coisa muito comum as mães andarem com a carteirinha de vacinação dos filhos. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Por quê, doutor? Eu tenho da minha filha. Pois é um problema. Eu acho que, por exemplo, você está falando da AIDS. Hoje a gente não fala de AIDS. Não. A gente voltou a falar de dengue, mas não se falava de dengue até o final do ano. Exato. Quer dizer, a sensação que as pessoas têm, a falsa sensação, eu não estou falando é que não tem. Exato. Né? Então, por outro lado, quando a gente começa a falar, de novo, doença, ai que saco, lá vem ele com a vacina. Só fala de doença. Eu colocava nas minhas redes sociais, alertando, lá vem o Cavaleiro do Apocalipse. Ai, que ótimo. Aí eu virei e falei, não, deixa eu dar uma saidinha, né? Porque é difícil, as pessoas acham que a informação de saúde fala daquilo que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir sobre doença, mas a gente não tá falando de doença. A gente tá falando, cara, viva. Fique viva. Vai curtir a tua vida, viaja com tranquilidade. Por exemplo, a gente tá falando de febre amarela. Tivemos dezenas de mortes de febre amarela aqui no estado de São Paulo. Por quê? Porque eram pessoas que não tomaram a vacina de febre amarela. Só que ela veio fazendo o mesmo cinturão verde que a gente viu, começando da região centro-oeste, descendo aqui pela região de Campinas, e mais um pouquinho ela tá chegando aqui. Exato. Em São Paulo. Mas você é o Cavaleiro do Apocalipse. Não, é história que nós vimos alguns anos atrás. Eu preciso fazer com que as pessoas vacinem. Você acha que não tem febre amarela no litoral norte? Tem. Você vai fazer ecoturismo? Tem que se proteger. Exato. Então, são essas coisas que a gente tem que entender, que a prevenção ela vai fazer parte da minha saúde. Assim como eu uso uma vitamina, eu quero ficar bem, eu estou usando a vacina para me proteger. Então, a gente não vai falar de doença. A gente vai falar de prevenção, como você vai prevenir essa doença. Não vamos falar de sintoma, não interessa. Toma a vacina que tá tudo legal, tá tudo bem. A gente sabe que a vacina da gripe é anual, né? Anual, todo ano a gente tem que atualizar a vacina.
Febre amarela são 10 anos ainda? Então, acabou. Você tomou uma vez a febre amarela, é pra toda a vida. Olha que maravilha. Eu tomei a da febre amarela há uns 6 anos atrás. Ela vai valer pro resto da vida? Resto da vida. Ai, A que única maravilha. coisa que você tem que estar atento, e isso vale uma colocação, Marcelinho, que é o seguinte. Você tem que ter a certeza, vamos fazer uma suposição que você resolva fazer uma viagem internacional. Você resolva ir para Ásia, resolva ir para África, resolva ir para o Caribe. Aqui para o Caribe. Aí vão virar para você e falar assim, eu quero a sua carteira internacional. Ah, sim. É a única coisa que é importante. Você tomou em algum posto que não tem a carteira internacional, procure a Agência Nacional de Vigilância nos aeroportos, que tem a possibilidade, então, através dessa carteirinha que você tiver, de trocar por uma carteira internacional e você não precisa nem sequer fazer reforço. Antigamente a gente precisava dar vacina a cada 10 anos. Acabou isso. Beleza. Então, uma vez que você usou, você está protegido para toda a vida. E a dengue também. A dengue é a mesma coisa. Do Butantan. Assim como a dengue e uma das propostas que se tem do chikungunya, uma vez que você tomou, é uma imunidade que nós chamamos duradoura. Nossa. Ela está aí presente para te proteger por toda a vida. Quero fazer uma pergunta importante em relação a idoso, doutor. A gente até já falou isso aqui algumas vezes no programa. A necessidade do idoso tomar a pneumo 23 e a pneumo 13. É 13, né? Se eu não me engano. É uma necessidade, todo idoso deve tomar? Como que... Porque eu acredito que na minha mãe, por exemplo, evoluiu uma pneumonia que ela tinha pneumo 13, mas não tinha a outra, 20, né? Que ela tomou agora recentemente. Você recomenda? Como Sem que é? dúvida alguma. Aliás, quando a gente fala de vacinação, de proteção de idosos, nós temos algumas novidades, inclusive. Primeiro, a gente tem que lembrar que eu tenho de Covid, eu tenho de gripe, Isso. não está na rede pública, mas de herpes zoster, aquele que é o herpes, que Aliás, é o tá uma campanha cobreiro. imensa no TikTok constantemente. Porque tem que usar. Por quê? Lembra que eu falei que a imunidade baixa? O que é o herpes zoster? A catapora que a gente teve lá atrás, o vírus da catapora, ele fica em alguns nervinhos escondido. Adoro, E eles ficam, olha ali, eles ficam, a gente chama quiescentes. O que é quiescentes? Dormentes. Só que é o seguinte, você acha que o vírus fica dormente lá? Não, ele fica porque eu tenho as defesas minhas apontando uma arminha para ele e falando, ó, fica quieto aí. Quando diminui a minha imunidade, lembra que eu falei que o idoso diminui a imunidade? Essa arminha existe. O guarda foi pro banheiro. E aí o vírus fala, pô, beleza. Liberdade. Vambora. Eu acho que eu vou dar uma voltinha. E para onde ele vai? Ele segue pelo nervo. Olha que loucura. Ele pode subir para o cérebro, por esse nervo, ou ir lá para o que nós chamamos de periferia, entre na barriga, no tórax, no peito, Estoura uns ou negócios assim, né? e só estoura uma série de vesículas, E dói. que são bolinhas. Isso tem a ver com o sistema emocional, quando a pessoa tem algum Quando eu sistema... tenho sistema emocional, daí quando você vai ver, aconteceu alguma coisa, puta, aconteceu, minha mãe morreu, meu pai morreu, e aí baixa a imunidade, o estresse abaixa a imunidade. É hora que essa proteção, ela diminui, e por isso o risco de retomada. Agora, qual o problema? A gente já viu que pessoas que têm o herpes aumentam a chance do AVC, acidente vascular cerebral, que é o Ai, derrame. Jesus. Por isso, além do que, esse cobreiro, ele é extremamente doloroso, porque a gente olha as vesículas e fala, mas é só umas Dói, minha avó bolinhas. teve doer Não, demais eu também, destruo o nervo, a bainha do nervo. Ou seja, pra quem já tem a doença, a vacina é importante também. Então, hoje, com essa nova vacina que nós temos hoje, a gente deixa esse indivíduo, por exemplo, ele teve a manifestação, 4 meses depois eu já posso vacinar e garantir que ele não vá ter recorrência desse quadro. Porque uma vez que ele teve hoje, nada impede dele ter novamente. Sim. E aí, voltando às proteções do idoso de vacina, a gente tem hoje uma outra. Mais uma, Rafa, só mais uma música, por favor. A gente vai ter o vírus sincicial respiratório, que é aquele responsável pela bronquiolite.
que hoje os idosos têm a possibilidade de fazerem essa prevenção. A bronquiolite, ela compromete os bronquíolos, que são aqueles canalículos que levam oxigênio lá embaixo no pulmão. E esse vírus, ele descasca por dentro desses canalículos e por isso leva a quadros que estão chamando de insuficiência respiratória. Você não consegue oxigenar o pulmão. Por isso é importante desses idosos fazerem o uso dessas vacinas. Então é pneumococo, então a gente dá a de pneumo, a gente dá de gripe, a gente dá o vírus sincicial respiratório, a gente dá da Covid e também de herpes zoster. É um menino, né? Chega lá e fala assim, eu queria tomar. Bicho, mas aí... Eu tô com vontade de tomar 12, mas se tiver mais um, eu quero. Mas é bom, porque as pessoas têm que olhar nesse cardápio. Que cada idade eu tenho as minhas vacinas a tomar. E outra coisa que eu esqueci de falar, que a gente precisa também como idoso, pessoal, vacinas. O que a gente tem que lembrar? Difteria e tétano. O tétano eu preciso tomar a cada 10 anos. Caramba, é verdade. E aí aquela história, eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso estar prevenido contra o tétano. O tétano são 2 doses. Aí, né? E aí o que acaba acontecendo? Quando eu falo, por exemplo, de tétano, eu machuquei a perna, eu fui fazer um passeio na praia, pisei, tem o risco de tétano. Então, pessoal, precisamos atualizar as nossas vacinas e viver com saúde. E tá tudo disponível nas redes públicas, né? A maioria, uma ou outra, como dessas sincicial respiratório não tá, dessas o zoster também não tá, mas as outras estão. E é isso que faz com que as pessoas estejam tranquilas. Então não tem essa bobagem. Tua vizinha não quer tomar, ela não quer, talvez ela até tenha tomado e ela fala, não toma, daí eu fico livre de você morre. Ela quer te matar. Não é? Então esquece essa vizinha, esquece essa tia chata que não quer tomar. Ela não quer tomar, não toma. Mas você vai tomar e leve aquelas pessoas que você ama para tomarem a vacina, que isso é importante. Muito vacina. A gente vai voltar agora aqui na Metropolitana para falar rapidamente de São Bernardo do Campo com o doutor, né? Que eu quero saber, né? Vamos voltar aqui, a gente pergunta. Podemos voltar? Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além do canal Chupim do YouTube, bombando de audiência em pleno feriado. Meu Deus, coisa boa. Só notícia boa. Doutor Jean Gorstein foi secretário de saúde do estado de São Paulo. Hoje está em São Bernardo do Campo. O que aconteceu? O que foi que você falou, vou para São Bernardo pegar esse desafio? É uma cidade, né, vizinha a São Paulo, para quem tá fora de São Paulo aqui, Metropolitana Brasil, né, as afiliadas queridas, é uma cidade vizinha a São Paulo. Por quê, doutor? O que aconteceu? Olha, foi muito interessante que eu recebi alguns convites de algumas cidades para ser secretário municipal. E meu sonho era muito interessante quando eu era secretário de Estado, porque eu falava, não, a gente precisa apoiar os municípios para fazer isso, aquilo. O pessoal falou, Jean, esquece, isso é o município. Eu falei, mas a gente precisa ajudar eles. Jean, esquece que é o município. E aí, de repente, quando veio o convite, eu falei, cara, agora é o município. E aí veio do Marcelo Lima, que é o prefeito lá, um cara super genial, cara humano, ético. Ele falou, Jean, vem aqui, vem pra cá, vem ajudar a gente na saúde. Eu falei, cara, é a 5ª maior cidade aqui do estado de São Paulo. Eu falei, quer saber de uma coisa? É lá mesmo que eu vou. Não tive dúvida. E o Marcelo deu essa carta branca pra gente fazer o que quiser. Falou, sonhe. Eu falei, não precisa muito. Então, e o gostoso é isso, é porque você vai executar as coisas, você vai fazer. No estado eu falava pro pessoal, faça. Aqui, quem tem que fazer somos nós. Por isso que você vai pra rua, você brinca. E a gente brinca com as pessoas. Porque quando a gente tem saúde, a gente brinca. Só para ter uma ideia, quando a gente chegou ali, eu falei assim, uma estrutura como São Bernardo vai estar tudo tranquilo. Eu encontrei 94.500 pessoas esperando na fila de exames, consultas e cirurgias. Eita. Dessas, tinha os especialistas para neuropediatra,
de crianças que precisavam passar no neurologista pediátrico e as crianças esperavam 2, 3 anos. Ai, meu Deus, Quer até dizer, ele já ficou adulto. Quer dizer, você olhava e a gente olhava qual a idade dele? 2. Mas peraí, então desde que nasceu ele tá esperando? Não, porque não tinha esse especialista, então se colocava numa lista. Quer dizer, isso é desumano. Então não vamos nem falar de outras coisas, se é ético ou não, mas é desumano. Assim como cirurgias e exames. E aí o que foi legal? Que eu precisava fazer toda a saúde continuar. Eu não podia criar... então, por exemplo, eu tinha 6.450 tomografias. Como que eu vou enfiar 6.450 tomografias dentro de um hospital que precisava fazer para o paciente internado, nas urgências, na emergência? O que a gente fez? Contratou carretas de tomografia, carretas de ultrassonografia, carretas de mamografia. E aí o que aconteceu? A gente acabou com a demanda de tomografia, de mamografia, de ultrassom. Hoje, nós já fizemos 83% dessa forma. De forma qualificada. Porque também não adianta, eu atendi, e aí você operou? Não, deixei ele esperando agora para a prova. Não, tem que resolver. Então isso é muito legal. Então a percepção que as pessoas são cuidadas é uma coisa maravilhosa. Das pessoas virarem e falar assim, olha, eu tô gostando porque a saúde pública... ela tá melhor do que a privada. A gente encontrou numa dessas carretas de tomografia, foi muito engraçado, foi no último dia, uma moça que ela tava com muita dor na região das costas e ela passou no convênio dela 30 dias. E aí alguém falou, olha, passa no médico que a gente já coloca para você aqui do serviço municipal para daqui a poucos dias. Quantos dias depois? 6? Não. 6, e ela fala isso, em 6 dias. Legal. Então isso para nós foi muito legal, né? Eu acho que isso dignifica, leva para todos o mesmo, não é privilégio, é direito. Né? Quer dizer, não é isso? Sim. As pessoas se sentem realmente cuidadas, acarinhadas, eu acho que é isso que... respeitadas na sua dignidade. Sim. Agora, ninguém acorda de manhã e fala assim, Marcelo, acordei com uma vontade de fazer uma tomografia. Não, pode esquecer. Eu vou ter a tomografia porque eu precisei. O médico achou que o melhor do que um ultrassom, por exemplo, um raio-x, é uma tomografia. Agora, eu não posso fazer esse cidadão esperar 2 anos. Não. E aí, quando a gente via isso, a gente falou, olha, muitos devem ter morrido. Não, sabe o que acontecia? As pessoas se cotizavam nas famílias e faziam fora. Então, isso não é justo. Não. Doutor, não tenho mais tempo, mas eu queria... Que pena. Uma salva de palmas, Dr. Jean Gorishtein. Instagram do Dr. Gorishtein Jean. Tá bom? Então entra no Instagram, siga o doutor, que o doutor sempre tem aí informações. Olha na feira ali. Eita! Olha o drone. Olha o drone. Olha o tamanho do drone. Hoje a gente filmou esse drone, foi muito legal. Ele é enorme. Fala como o rapaz estava do nosso lado, falou, nossa, parece um helicóptero. Gorishtein Jean. Uma salva de palmas pro meu amigo Jean. Doutor Jean, obrigado, querido. Obrigado a vocês. É muito gostoso estar aqui. Pode me convidar mais. Vem sempre. A gente volta já. Obrigado, doutor. A gente continua aqui no canal Chupim no YouTube. Muito bom, menino. Beijo. Vai com Deus. Muito obrigado, doutor. Obrigada. Parabéns. O senhor é meu ministro da saúde. Ministro da saúde. Você vai ver, ainda vou ver isso. Vai, hein? Você gostou do vacina? Eu gostei. Vacina. Se precisar, ela vai na feira junto. Beijo. Fiquem Valeu, com Deus. beijo, doutor. Obrigada, beijo.